A síndrome dos ovários policísticos, ela é a disfunção endócrina mais comum nas mulheres em idade reprodutiva. Tem outra doença endócrina que apareça com tanta frequência, né? É a número 1. E além disso, a SOP também é a principal causa de hirsutismo, que essa paciente se apresenta, né, no dia a dia do médico. Geralmente vai ser uma mulher que chega queixando de excesso de pelos, ou então queixando-se de irregularidade menstrual. Essas geralmente vão ser as principais queixas. E aí, a gente está aqui hoje para você entender direitinho o que você precisa saber para você estar preparado para atender essa paciente da melhor forma, né, e oferecer a melhor abordagem para ela. A fisiopatologia, síndrome dos ovários policísticos, ela não é completamente compreendida, né? A gente ainda tem vários pontos aí da etiopatogênese que são obscuros para a nossa compreensão. Mas o fato é que tem algumas coisinhas, né, que são importantes e que a gente já conhece sobre isso e você precisa saber para você entender, né, o que está acontecendo lá na SOP. Então, essa figurinha aqui é um desenho, né, uma ilustração. E aqui o que a gente está vendo? A gente está vendo os folículos, né, pequenininhos, são chamados folículos primários. E aí a gente tem a ilustração de um folículo primário em crescimento. Então, suponhamos, está iniciando o ciclo menstrual, né? Daí a gente vai ter vários folículos primários que são inicialmente recrutados, e aí um folículo vai ser o predominante, né? Que vai continuar crescendo progressivamente, né? Ele vai aumentando as camadas de células, ele vai aumentando de volume, até chegar no meio do ciclo menstrual, em que esse folículo é um folículo maduro e vai então ovular. Então ele vai expulsar o óvulo. Esqueci de falar que o óvulo está aqui dentro, né? Aqui dentro do folículo. E aí, quando o folículo está maduro, esse óvulo vai ser expulso aqui. Após a ovulação, né? Agora sem óvulo, ele vai se transformar em corpo lúteo, e esse corpo lúteo permanecer viável, né? Por vários dias aí na segunda metade do ciclo menstrual, e aí mais para o final do ciclo ele vai se transformar em corpo albicans, né? Que é uma estrutura fibrótica, né, sem atividade de produção hormonal. Eu coloquei aqui do lado essa outra figurinha. A gente vê de novo o folículo, né? Aqui a gente está vendo um folículo primordial, né, ou folículo primário. Aqui a gente está vendo o ócito, né? E daí o que vai acontecer? Com o passar dos dias, a gente vai ter a proliferação das células, né, do folículo, que vai fazendo com que ele cresça. Olha só que bonitinha essa estrutura aqui, só para você entender, né? Essas células aqui, ó, mais externas, né, que formam essa camada externa aqui do folículo, elas são chamadas de células da teca. Enquanto que essas células aqui, mais internas, elas são chamadas de células da granulosa. E aí o que acontece? Essas células, elas são produtoras de hormônios. E daí, como que funciona isso? Isso funciona assim. As células da teca, elas têm receptor para LH. E quando o LH liga aqui na célula da teca, ele vai estimular a produção dos precursores androgênicos. Já as células da granulosa, elas vão ter receptor para o LH, e aí quando elas são estimuladas pelo LH, elas vão converter os precursores androgênicos em estrogênio, porque elas têm enzima aromatase, e aí a gente tem a conversão então para estrogênio. E o que a gente sabe da síndrome dos ovários policísticos? A gente sabe que na síndrome dos ovários policísticos existe um prejuízo na atividade das células da granulosa. Então, a gente tem menos conversão de androgênios em estrogênio. Acaba que as células da teca, elas são estimuladas, então elas sintetizam, mas as células da granulosa não fazem a segunda parte, pelo menos não adequadamente. E aí a gente não tem produção adequada de estrogênio. Por isso, a síndrome dos ovários policísticos, ela é caracterizada por hiperandrogenismo
Além disso, ela também é caracterizada por disfunção ovulatória e também por ovários policísticos. Então, deixa eu te mostrar de novo aqui, só para você entender. Eu já te falei por que tem hiperandrogenismo. Agora, por que tem disfunção ovulatória? Esses folículos, para que haja a ovulação, como a gente vê aqui nessa figura do ovário, o que acontece? A gente precisa que o folículo cresça adequadamente e que ele atinja o estado de um folículo maduro para que o óvulo possa ser expulsado. Acontece que na síndrome dos ovários policísticos, a gente tem uma inibição para o crescimento dos folículos. E aí, com isso, o folículo, né? Cada um dos folículos, eles não evoluem para maturação até chegar no estágio de ovulação. Então, a gente tem vários folículos, né, que são recrutados e que param, né, no meio do caminho aqui. Eles começam a crescer, param. Então, como não há o desenvolvimento completo, a ovulação fica prejudicada. E, além disso, como esses folículos param o crescimento antes da hora e a gente não tem, né, a maturação completa de um folículo, então esse ovário, após cada ciclo, né, que não é ovulatório, ele acaba acumulando os folículos, né, em fase intermediária de crescimento. Por isso, os ovários vão ter um aspecto de policísticos, né? Então, beleza. Isso aqui é o que caracteriza a SOP, né? São essas três coisas: o hiperandrogenismo, a disfunção ovulatória ou anovulação, os ovários policísticos. E aí, tenha um diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, basta que a paciente apresente duas dessas três manifestações. Então, a gente tem alguns fenótipos possíveis. A gente vai ter o chamado fenótipo clássico da SOP, aquela paciente que tem hiperandrogenismo, tem anovulação, e ela pode ou não ter ovários policísticos no exame de imagem. Esse fenótipo clássico é o da maioria das pacientes, né? 40% a 70% das pacientes com SOP, elas vão ter esse fenótipo clássico, quer dizer, tem hiperandrogenismo, tem anovulação e pode ou não ter ovários policísticos. Mas, além disso, a gente tem outras possibilidades. A gente tem a possibilidade da síndrome dos ovários policísticos com fenótipo ovulatório. Então, é aquela mulher que tem hiperandrogenismo, ela tem os ovários policísticos, mas ela ovula. Isso daí vai ser um percentual menor, né, de 15% a 35% das mulheres com SOP vão ser assim. E a gente também tem uma outra possibilidade, que é a das pacientes com SOP que não têm hiperandrogenismo. Elas vão ter anovulação e ovários policísticos, mas elas não vão ter manifestações de hiperandrogenismo. Então, trocando em miúdos, para dar diagnóstico de SOP, conforme os critérios, né, que a gente utiliza atualmente, vai precisar de duas, né, dessas três manifestações. Então, hiperandrogenismo, disfunção ovulatória, ovários policísticos. Eu vou te mostrar agora como que você identifica cada uma dessas três manifestações. Ah, desculpa, mas antes disso, deixa eu só lembrar, não pode esquecer de falar isso, que é muito importante, né? Existe uma grande associação da síndrome dos ovários policísticos com anormalidades metabólicas, né? Com obesidade, com resistência à insulina, intolerância à glicose e diabetes, né? Com dislipidemia, enfim, com aquelas manifestações metabólicas. Então, as anormalidades metabólicas costumam estar presentes, né, na maioria das pacientes com SOP. Então, é importante também a gente avaliar essas anormalidades. Beleza, então agora sim, agora eu vou te falar como que você faz para identificar o hiperandrogenismo. Então, olha, hiperandrogenismo ele pode ser clínico ou ele pode ser laboratorial. Como que o hiperandrogenismo se manifesta clinicamente? Então, o que o paciente apresenta, né? A manifestação mais frequente é o hirsutismo. E daí, como que a gente avalia hirsutismo, né? Como é que a gente avalia excesso de pelo? O paciente chega e fala, porque eu tô com muitos pelos. E aí, como que você vai distinguir se essa queixa da paciente pode ser
atribuída a um hiperandrogenismo ou não, né? Então, a gente tem utilizado uma escala, essa é a escala de Fermat-Gawley modificada, e é uma escala que vai levar em consideração 9 pontos do corpo em que você teria que verificar a distribuição de pelos. Para cada um desses pontos do corpo, você vai poder atribuir de 1 a 4 pontos, né? Para cada uma dessas regiões, melhor dizendo, né, do corpo, você vai atribuir de 1 a 4 pontos de acordo com a intensidade, né, com o volume de pelos ou a quantidade de pelos que se observa. Como que a gente interpreta? A gente interpreta assim, que a gente vai chamar de hirsutismo se o índice, que seria a soma dos pontos obtidos, for maior ou igual a 6 a 8. Na verdade, isso aqui, olha, vai depender basicamente da etnia. Por quê? Porque tem etnias em que a distribuição de pelos corporais é mais intensa, né? Por exemplo, nos países mediterrâneos, né? Na Turquia, na Itália, na Espanha, as mulheres normalmente são maior quantidade de pelos no corpo. Enquanto que as asiáticas, por exemplo, né, elas praticamente não têm pelo corporal. As mulheres indígenas também, né, aqui no nosso meio. Esse ponto de corte aí para o índice de Fermat, atualmente ele tem sido considerado com base na população. Só para você ter uma ideia, em mulheres asiáticas, né, esse índice pode ser considerado, a presença de hirsutismo pode ser considerada com um índice de 3, ou acima de 2, acima de 3, né? Enquanto que nas mulheres espanholas, italianas, pode ser, para você chamar de hirsutismo, seria um índice superior a 9, ou às vezes superior a 10, né, nas turcas, por exemplo. Então, a interpretação do índice de Fermat, ela deve levar em consideração a etnia da paciente. Então é isso, em relação ao hirsutismo, a gente avalia assim, para a gente dizer que uma mulher é hirsuta ou que ela não é hirsuta, a gente vai usar o índice de Fermat-Gawley modificado, tá bom? Além do hirsutismo, outras manifestações clínicas de hiperandrogenismo, né, as mais comuns são a presença de acne e a presença de alopécia. E daí o que acontece? Se você estiver avaliando uma adolescente, daí para você levar em consideração, né, para você valorizar uma acne, vai ser só acne grave, porque a acne faz parte, né, do contexto do período da adolescência. Então, se toda menina que chegar com acne, você achar que ela tem síndrome dos ovários policísticos, você vai super diagnosticar. Então, na adolescência, seria só quando é um quadro de acne grave é que você vai associar isso a hiperandrogenismo. E a alopécia a gente não observa, né, nas adolescentes. Então, nas adolescentes seria hirsutismo e acne, basicamente, acne grave. Como que a gente caracteriza hiperandrogenismo laboratorial? Aqui é um ponto muito importante, é muito importante você prestar atenção nisso, porque o pessoal confunde mesmo e erra mesmo. Então é o seguinte, o melhor parâmetro que a gente tem para avaliar hiperandrogenismo na mulher, a dosagem da testosterona livre calculada. Isso é diferente de se fazer dosagem de testosterona livre. Por quê? Porque a dosagem da testosterona livre, ela não é interessante. Por quê? Porque o método tem baixa acurácia e os níveis de testosterona livre na mulher são muito baixos. Então, testosterona livre, dosagem de testosterona livre não é interessante nem no homem, quanto mais na mulher. Então, o melhor que a gente tem a fazer é solicitar a dosagem da testosterona biodisponível ou testosterona livre calculada. O que é isso? Vai ser dosada a testosterona total, a SHBG e a albumina. E aí, com base nesses resultados, isso é calculado através de uma fórmula, o valor da testosterona livre. Essa é a melhor forma da gente identificar hiperandrogenismo laboratorial nas mulheres. Na maioria das vezes, a gente consegue caracterizar o hiperandrogenismo laboratorial com a dosagem, com esse cálculo, né, da testosterona livre, a dosagem da testosterona biodisponível, né, sinônimo. Mas tem algumas pacientes, tipo uma minoria, né, que pode ter a testosterona
biodisponível normal. E aí, nesses casos, pode ser interessante dosar a androstenediona e o sulfato de DEA, mas isso vai ser exceção. Então, assim, como que você caracteriza hiperandrogenismo? O hiperandrogenismo pode ser caracterizado clinicamente ou laboratorialmente, né? Então, às vezes, você examina, a paciente não tem hirsutismo, não tem acne, não tem nada, mas se você a dosagem da testosterona biodisponível, ela vem elevada, isso é compatível com hiperandrogenismo. E vice-versa, né? Então, se a paciente tem as dosagens laboratoriais normais, mas tem um aspecto clínico, né, de hiperandrogenismo, então ela tem hiperandrogenismo. Em outras palavras, se ela tiver um hirsutismo, você nem precisa fazer dosagem da testosterona, porque você já tem o hiperandrogenismo caracterizado. Em geral, é quase que uma regra na síndrome dos ovários policísticos. Esse hiperandrogenismo é um hiperandrogenismo leve. É diferente de uma mulher que apresente alteração no timbre da voz, hipertrofia de clitóris, essas coisas, né? Um hirsutismo mais severo, uma alopécia, né, mais importante, que daí a gente vai pensar em tumores, né, virilizantes. Então, na síndrome dos ovários policísticos, em geral, o hiperandrogenismo é leve. Vamos ver agora como que a gente identifica a disfunção ovulatória. Para a gente dizer que existe anovulação, a gente vai precisar caracterizar períodos de amenorreia de pelo menos 90 dias. Ou então, menos de 9 ciclos menstruais por ano. A mulher fica pelo menos 3 meses sem menstruar, a gente já caracteriza como anovulação. Ou então, se ao longo de um ano ela tiver menos do que 9 ciclos menstruais, a gente também caracteriza como a disfunção ovulatória. Bom, e por fim, como que a gente caracteriza os ovários policísticos? O exame de escolha é o ultrassom transvaginal e através do ultrassom transvaginal, a gente vai avaliar se tiver pelo menos 20 folículos com um diâmetro entre 2 e 9 milímetros, se o volume total ovariano for de pelo menos 10 centímetros cúbicos em um ou em ambos os ovários, então em pelo menos um dos ovários. É uma imagem como essa daqui, né? Se a gente sair contando, meu Deus do céu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, enfim, né? Nessa imagem aqui eu consegui contar, não sei se eu contei todos, se eu pulei algum, mas aqui tinha pelo menos uns 19, com certeza tem mais de 20 aqui. Isso no ultrassom transvaginal. Agora, se a paciente fizer ultrassom, daí o único critério que a gente vai poder utilizar vai ser o do volume ovariano, porque o ultrassom de abdômen não vai ter a acurácia necessária para poder avaliar cistos, né, no ovário. Então, no ultrassom de abdômen, seria um volume maior ou igual a 10 centímetros cúbicos em pelo menos um dos ovários, para ser caracterizado como ovários policísticos. Muito bem, aí dito isso, você já sabe como que clinicamente, né, se manifestam as 3 condições, né, que caracterizam a SOP. E agora eu tenho que te falar outra coisa que é, assim, essencial também, é muito importante, que é o seguinte: o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos é um diagnóstico de exclusão. Então, é o seguinte, você tem os critérios, né, para diagnosticar a síndrome, que eu falei no comecinho. Então, hiperandrogenismo, anovulação e ovários policísticos, você precisa pelo menos 2 desses 3. Só que, para você chegar no diagnóstico de SOP, antes de você falar que essa mulher tem SOP, você vai precisar excluir outras condições que também podem dar essas manifestações clínicas. E que condições são essas? Hiperprolactinemia. Então, você vai precisar dosar a prolactina dessa mulher antes de afirmar que ela tem SOP. Falência ovariana prematura, ou seja, uma menopausa precoce. Então, você vai precisar dosar as gonadotrofinas, né, antes de dizer que ela tem SOP. Hipotireoidismo também pode dar essas manifestações. Então, dosar o TSH. Uso de algumas medicações, né, também pode levar, e aí você, na história, né, durante a anamnese, você identifica isso. Síndrome
Síndrome de Cushing também pode dar. Olha só, imagina uma mulher com obesidade, com resistência à insulina, com alterações do ciclo menstrual, com hirsutismo. Na verdade, ela pode ter, atrás disso tudo, um hipercortisolismo. Então, a síndrome de Cushing também vai precisar ser excluída, seja clinicamente ou, eventualmente, né, na individualização, quando você tiver uma paciente que apresenta, né, manifestações que remetam ao diagnóstico de síndrome de Cushing, né, por exemplo, tiver estrias violáceas, se tiver uma fragilidade capilar importante, né, com equimoses fáceis, fraqueza muscular proximal, enfim, aí você vai precisar investigar uma fasces, né, Cushingoide, você vai precisar investigar a síndrome de Cushing. Os tumores virilizantes, que também dão manifestação de hiperandrogenismo, que também dão alterações do ciclo menstrual, só que os tumores virilizantes você consegue excluir também pela história clínica, né? Então, porque a manifestação de hiperandrogenismo nos tumores virilizantes, ela costuma ser uma manifestação mais grave, né, do que o hiperandrogenismo leve que a gente observa na SOP. E aí, muito bem, além dessas aqui, né, que você vai conseguir descartar através da anamnese, exame físico, ou através das dosagens, né, laboratoriais, então prolactina, FSH, LH e TSH. Além disso, o principal diagnóstico diferencial da SOP é com a chamada hiperplasia adrenal congênita, na sua forma mais comum, né, que é a deficiência de 21-hidroxilase, e cursa também esse tipo de manifestação, né? Então, a hiperplasia, a deficiência da 21-hidroxilase, ela tem uma manifestação muito parecida com a da SOP. E aí, como é que você faz para excluir hiperplasia adrenal congênita? Você vai dosar 17-hidroxiprogesterona. Se você fizer a dosagem da 17-hidroxiprogesterona basal e o resultado vier muito alterado, né, muito elevado, ou bem baixinho, você consegue fazer esse diagnóstico diferencial. Porém, resultados ali, né, pouco elevados e tal, eles não vão excluir a possibilidade de deficiência da 21-hidroxilase. Então, é mais interessante fazer a dosagem da 17-hidroxi após a administração do ACTH sintético, né, naquele teste, né, de estímulo com o ACTH sintético, e aí se dosa a 17-hidroxi após, né, o estímulo. E aí, se vier um resultado acima de 1000, né, da 17-hidroxi, isso é compatível hiperplasia adrenal congênita. Então, você tem diagnóstico de deficiência da 21-hidroxilase, né, a hiperplasia adrenal congênita, forma não clássica, né, em que você só vai dar o diagnóstico já adolescência ou na vida adulta por conta de manifestação de hiperandrogenismo. Se o resultado vier menor do que 1000, essa paciente poderá ter a síndrome dos ovários policísticos, ou então ela pode ter um hirsutismo idiopático. O que é isso? Ela só tem hirsutismo, ela não tem uma doença por trás, né? Ela tem apenas hirsutismo, apenas uma manifestação, né, de excesso de pelos, mas sem nenhum contexto de distúrbio de base. Ou então, ela pode ter o chamado hiperandrogenismo idiopático, que é quando ela tem os níveis de androgênios elevados, mas ela não tem nenhuma doença de base que justifique isso. E aí você consegue fazer esse diagnóstico diferencial, né, e chegar ao diagnóstico da SOP se a paciente, as manifestações clínicas, pelo menos 2 das 3 características da síndrome, e você excluiu essas doenças que a gente acabou de comentar. E daí, assim, para você chamar isso de hirsutismo idiopático, é porque ela só tem hirsutismo, ela não tem as outras manifestações, então isso não é síndrome dos ovários policísticos, precisa ter pelo menos 2 dos 3 critérios. Da mesma forma que um hiperandrogenismo idiopático vai ser uma situação em que só os níveis de androgênios estão elevados, ou seja, não preenche critério para SOP. Então, dessa forma, você consegue separar, não, o joio do trigo aí e chegar a um diagnóstico preciso, síndrome dos ovários policísticos. Isso significa que, se você tem essa visão, né, essa boa compreensão como investigar, então quando chega uma paciente para você, né, com
com queixa de excesso de pelos, ou então se queixando que a menstruação está irregular, enfim, agora você já tem um panorama, né, de como investigar. Você vai pensar, isso pode ser SOP. Pode, mas isso também pode ser outras coisas. Como é que eu identifico a SOP? Aqui a gente viu os elementos que você precisa, né, para caracterizar a síndrome e também tudo aquilo que você precisa excluir antes de chamar a paciente de portadora de síndrome dos ovários policísticos. Então, a gente viu aqui hoje de uma forma descomplicada, simples e prática, né, o que você precisa saber, dar um diagnóstico correto, adequado e seguro de síndrome dos ovários policísticos.